Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, 30 de abril de 2012 e nós estamos lendo a Bíblia juntos há 78 dias. Nossa leitura de agora é o 9º capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A partir do capítulo 7, Paulo começa a responder perguntas que os irmãos de Corinto lhe haviam enviado. O assunto do capítulo 7 é a vida conjugal, a ética sexual, e o assunto do capítulo 8 é a comida sacrificada aos ídolos. E o ensino básico de Paulo no capítulo 8 foi que o ídolo nada é, de que se quem tem consciência disso pode perfeitamente comer comida sacrificada ao ídolo e dar graças a Deus por isso, porque compreende que há um único Deus verdadeiro, que o ídolo não é Deus, que a carne foi criada por Deus para o nosso bem, para o nosso alimento, e dando graças não há nenhum problema. Mas se alguém estiver assistindo a isso, se algum irmão não tão instruído estiver tendo nessa sua conduta um motivo de escândalo, de tropeço, é melhor que você não coma carne. E é por isso que no versículo 13 do capítulo 8, Paulo termina dizendo: se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne. Esse tipo de ensinamento de Paulo poderia gerar uma reação nos seus ouvintes, que talvez você já tenha visto. Ah, mas eu tive o trabalho para estudar. Eu tive o trabalho de mandar pergunta para Paulo, para saber se podia ou não podia. Ele está me dizendo que podia. Eu agora cresci na fé. A carne é boa. Eu gosto de comer carne. Eu agora tenho que deixar de comer carne por causa desses irmãos que não cresceram ainda? Isso é muito injusto. E para responder a esse tipo de indagação que poderia surgir no contexto da igreja de Corinto, Paulo explica detalhadamente as coisas, dando exemplos da sua própria vida e das suas próprias escolhas no capítulo 9. O capítulo 9, portanto, é um grande parênteses no qual Paulo se antecipa às objeções daqueles que haviam sido instruídos a não usar os seus direitos em amor aos irmãos. Tenho o direito de comer carne? Tenho, mas não posso usar esse direito se isso for atrapalhar o meu irmão. Quem fosse olhar e falasse assim: eu tenho o direito, mas não posso usar? Que história é essa? Paulo ia contar alguma coisa de sua própria experiência. Paulo vai dizer no capítulo 9 o seguinte: eu sou livre, eu sou apóstolo, eu vi Jesus, eu fundei a igreja de Corinto, e eu tenho vários direitos. Entre eles, o direito de ser sustentado por aqueles que eu estou ensinando. Veja que o versículo 6 ele vai dizer assim: somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Os outros apóstolos eram sustentados e mantidos pela igreja a fim de se dedicar exclusivamente ao apostolado. Paulo e Barnabé não fizeram assim. Por quê? Porque no contexto de Corinto, eles poderiam ser mal interpretados. Então eles não fizeram uso do seu direito. Eles tinham o direito de se casar. Paulo diz que os outros apóstolos também eram casados, eles se faziam acompanhar de uma mulher irmã. Mas ele não fez assim. E por quê? Porque ele entendeu que o seu chamado era para uma dedicação integral e ele não queria que isso trouxesse qualquer prejuízo à obra do Evangelho. Paulo então vai citar exemplos de que o próprio Deus concorda com essa linha de argumentação dele. Ele vai dizer que, no verso 7, que quem planta a vinha tem que ter direito de comer do seu fruto, de que quem apacenta um rebanho tem o direito de tomar do leite desse rebanho. Até a própria lei de Moisés diz que não era para atar a boca de um boi que está pisando o trigo. O boi era usado para girar uma roda que era muito pesada e amacetava o grão de trigo. Caía ao seu lado vários grãos de trigo. E era costume do boi comer, mas para economizar, muita gente atava a boca do boi para o boi não conseguir. Era evidente a injustiça disso. O boi está se esforçando, ele precisa comer. Paulo pega esse princípio e diz assim: pois se eu me esforcei para ensinar o Evangelho para vocês, não era o caso de vocês me sustentarem? Verso 11 diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Ele vai dizer até que Deus já havia reconhecido amplamente esse princípio. Verso 14 diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Fazendo provavelmente menção aqui a Jesus, que quando enviou os 70 disse que era para eles entrarem na casa das pessoas e comerem do que fosse oferecido. Paulo ainda vai citar
no versículo 13, que os sacerdotes do Antigo Testamento comiam das ofertas que eram trazidas ao templo. Ou seja, é amplamente estabelecido o princípio de que quem trabalha no espiritual merece, tem o direito de receber no campo material. Mas Paulo não fez isso. Paulo não fez isso em Corinto, apesar de ter o direito, para não causar nenhum tipo de embaraço à comunicação do Evangelho. É isso que ele vai tratar nesse assunto, nesse capítulo. Paulo ainda diz, a partir do verso 19, que transitou entre judeus e gregos. Judeus que valorizavam a lei de Moisés, que tinham a sua dieta, que tinham a circuncisão, e gregos que não tinham isso. E em nenhum dos dois contextos ele causou prejuízos, mas ele soube se comportar, e soube transitar, e soube fazer o bom uso dos seus direitos, ou soube renunciar aos seus direitos, nesses dois contextos, para, em tudo, promover a causa do Evangelho. É por isso que no verso 22 ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ou seja, Paulo abriu mão de direitos que eram seus. Paulo transitou em diversos contextos, sabendo como se comportar, de modo a, em todas as coisas, promover o bem da causa. Quem estivesse achando que era injusto não comer carne por causa do irmão, olhasse para o modelo que Paulo estava oferecendo. Ele estava se dominando como um atleta tem que se dominar em tudo, para alcançar o prêmio, que era ser aprovado por Deus, para pregar o Evangelho de maneira qualificada. E é nesse sentido, então, que nós interpretamos os 3 últimos versículos do capítulo 9, de que todo atleta se domina em tudo, e Paulo também. Ele se esmurra, ele esmurra o próprio corpo e se reduz à escravidão, para que atitudes como essa, de exercer até mesmo direitos seus, não venham a atrapalhar a obra do Evangelho. Esse é o assunto do capítulo 9 que lemos no dia de hoje. A grande lição é que nós temos direitos, mas muitas e muitas vezes somos chamados a não exercê-los pelo bem da causa de Cristo. Você já deve ter ouvido alguma história na igreja dizendo assim: na época em que aconteceu isso, eu é que estava lá, eu é que ralei para isso ser desse jeito, eu é que batalhei, agora não vou deixar que não sei o quê. Será que esse tipo de conduta é justificável à luz de 1 Coríntios capítulo 9? Note que nem a Bíblia, nem o apóstolo Paulo, nem eu, ninguém está questionando se você tem o direito ou não. O ponto é, será que você deveria exigir a preservação desse direito? Ou, em nome do amor, você deveria se privar dele pelo bem da causa do Evangelho de Cristo? É desse tipo de amor que 1 Coríntios 9 está nos falando. Foi por causa desse tipo de amor que Paulo trabalhou fazendo tendas, quando ele tinha todo o direito de ser sustentado como um digno apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E é por causa disso que eu e você, sendo, quem sabe, mais maduros, sendo, quem sabe, trabalhadores mais responsáveis na seara, devemos abrir mão de direitos que de fato temos, em benefício dos nossos irmãos mais fracos. Ah, como nós precisamos aprender a amar assim. Que o Senhor nos ajude nisso. Vamos orar? Pai, ajuda-nos a amar desta maneira, como Paulo amou os coríntios, como a Tua palavra nos ensina a amar os nossos irmãos. Ajuda-nos a abrir mão de direitos que temos, pelo bem da causa do Evangelho. Glorifica assim o Teu nome em nós, ó Deus. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para você e até amanhã, se Deus quiser.